Nepo, você é um cara ambicioso? Sou. Eu tenho a minha ambição. E aí, quando a gente fala essa palavra ambição, ela vem cercada de preconceitos, de visões equivocadas, como a palavra egoísmo também, né? Eu diria o seguinte: todo ser humano é ambicioso, todo ser humano é egoísta. Todo mundo, quando fala em ambição, qual é a definição de ambição? Ambição é fazer um projeto em que você quer sair desse ponto que você está para outro ponto. Então você, né, tem o desejo, a vontade de se chegar naquele lugar. Então a ambição é parte integrante da inovação pessoal. O que a gente tem que discutir, da mesma maneira que Ayn Rand faz a discussão sobre o egoísmo, né? Poderíamos pensar num livro, né, dela, se ela fosse escrever um livro, né, seria A Virtude da Ambição. Ela escreveu um livro sobre a virtude do egoísmo e a gente escreveria um livro da virtude da ambição. Você precisa ser ambicioso para você poder sair de onde você está, para você poder caminhar para frente. O que a gente tem como problema é que tipo de ambição a gente está falando. E aí você tem várias ambições, né? Da mesma maneira que você tem vários egoísmos. Você tem o egoísmo tóxico e o saudável. O egoísmo tóxico é aquele que você é egoísta, está nem aí para os outros. Então você pode sequestrar, você pode matar, você pode roubar, né? Porque você acha que aquilo ali, você tem direito àquilo tudo. Então você desrespeita o outro para você chegar na sua ambição. Ou você vai praticar um egoísmo saudável. É aquele que você diz, olha, eu quero, esses aqui são os meus interesses, esses aqui são os meus objetivos, vamos fazer negócios, vamos fazer acordos e vamos respeitar esses acordos. Tudo bem? Tudo bem, então vamos para frente. Aí nós temos um egoísmo saudável, baseado em acordos, baseado em trocas voluntárias e em acertos. E quando a gente fala em ambição, é a mesma coisa. A gente tem uma ambição que a gente poderia chamar de tóxica, é aquela que você começa, que você reduz a sua ambição. A sua ambição é uma ambição que não, não vai te trazer uma felicidade. E aí você vai definir o seu critério de felicidade. Então aí você vai trabalhar com uma ambição tóxica, que no final de tudo você vai chegar a um determinado ponto e você está se sentindo bem ou não. Então, voltando à pergunta original, Nepo, você considera você é uma pessoa ambiciosa? Eu sou uma pessoa ambiciosa. A minha ambição é que todo este meu trabalho conceitual que eu estou fazendo consiga chegar o mais longe possível e consiga contribuir para que as pessoas possam entender a jornada humana, entender esse processo da inovação. Então, a minha ambição é que os meus livros permaneçam. Esta é uma batalha dos conceituadores, né? Obviamente que tem conceituadores que estão hoje no mercado que estão querendo o quê? Estão querendo assim, o que o cliente quer ouvir? O que o Google quer ouvir? Quer isso? Então vai lá. Hoje em dia, até com a inteligência artificial, né? Com esse chat GPT lá, você entra lá e diz assim, olha, escreve um texto aí para mim, que o Google vai adorar, você escreve, bota para frente. Isso vai ter uma duração, né, como já vi aqui vários livros de vários autores que tem aqui na minha prateleira, que não duram 6 meses. Você querer fazer num momento de tanta turbulência, fazer livros que durem no tempo, é uma missão. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, eu coloco essa minha ambição em bens intangíveis e não tangíveis. A minha ambição não é ter um carro novo todo ano, a minha ambição não é viajar para a Europa todo ano. A minha ambição está mais em bens intangíveis do que bens tangíveis. Pergunta: você está assobiando mais do que antes? Estou assobiando mais do que antes. Então,
beleza. Você está assobiando, está ótimo. Então, o importante é você conseguir assobiar. Então, eu estou pegando isso, né? Fiz aqui uma discussão grande aqui sobre, nesse artigo, né? Uma discussão grande sobre o cenário que a gente está vivendo hoje, e estou terminando a análise do livro da Susan, né? Susan Anderson, Mente Blindada, que no final ela vai fazer aqui, né? Faz uma síntese aqui, um resumo do livro, em que ela vai colocar algumas questões aqui. Então a gente tem que entender que a gente está vivendo duas grandes crises, uma mais estrutural e uma mais conjuntural. Qual é a crise estrutural? A gente está fechando aí um grande ciclo da civilização humana dentro de um espiral, e a gente trabalha aqui dentro da ideia do espiral progressivo, que nós tivemos o Renascimento com a chegada da prensa em 1450, nós tivemos da prensa um renascimento que foi até 1800, em que a gente consolidou um novo modelo de cooperação, que é o cooperativismo smithiano, que eu chamo, né, que o pessoal chama de capitalismo, eu chamo de cooperativismo smithiano, que se consolida em 1800, e a partir dali a gente tem um pico populacional. Foi a República e o cooperativismo smithiano que permitiram que a gente chegasse a 8 bilhões. Conforme a gente foi aumentando a população, todo esse modelo que nós tínhamos começou a entrar em crise. O ambiente de cooperação entrou em crise. Houve uma incompatibilidade entre o ambiente de cooperação e o tamanho da população. E aí então a gente cria a nova mídia, começa um novo renascimento, se inicia um novo ambiente de cooperação que a gente já está assistindo, e aí a gente tem a necessidade de passar de um Sapiens 1.0 para um Sapiens 2.0. E aí nesse Sapiens 2.0 a gente tem uma demanda nova, que é lidar com um novo ambiente de cooperação e lidar, por exemplo, com a inteligência artificial, isso é novidade. E nós temos coisas que são antigas. Aumentar a responsabilidade, aumentar a capacidade de criatividade, aumentar a autonomia, aumentar a personalização, e aí você vai ver isso no livro da Susan, que ela sugere. Aumente a responsabilidade, reflita mais, tenha mais disciplina, seja mais adaptável. Então tudo isso faz parte dessa passagem. É isso. O que vocês dizem? Se você tem um perfil inquieto, demanda de visão consistente de cenário de médio e longo prazo, gosta de lógica e não desse mimimi que está aí no mercado, tem disciplina para escutar 19 minutos de áudio todos os dias, quer mais aprender do que aparecer, a Bimodais me parece ser um espaço de aprendizado inovador que é bem a tua cara. Veja aí o depoimento de quem está por aqui e já há bastante tempo. Thomas Rock, líder de prática de consultoria em cloud. A Bimodais me deu um choque de realidade. Viviane Laporte, empreendedora. A Bimodais consegue me explicar o porquê das coisas. Tereza Rodrigues, gameóloga na prática. A Bimodais é o respaldo teórico para toda a minha prática educacional inovadora. Léo Almeida, programador sênior. A Bimodais mudou o meu sistema operacional. Fernanda Popeu, oficineira de escrita digital. A Bimodais me dá lastro para entender o digital. Estamos começando o nosso 5º ano, a 9ª imersão de janeiro a julho de 2023. Você vai ter acesso ao material mais consistente no Brasil sobre ciência da inovação. Estou te convidando. Apenas R$ 700 no Pix. Você fica com a gente durante 6 meses, aprofundando a visão de cenário, entendendo o mundo digital e a inovação. O que você me diz?